Olá, bom dia! O Formação em Debate de hoje é especial, então fique com a gente que o programa está começando. Um ótimo dia também aos nossos internautas que nos acompanham pela live no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. E se você faz parte do time de profissionais de saúde que nos acompanha desde as primeiras apresentações do Formação em Debate, deve se lembrar que ainda no começo, lá pelo 5º programa, fizemos uma edição especial perguntando para vocês, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, quais temas gostariam que fossem debatidos aqui. Muita gente enviou sua sugestão, contribuindo e debatendo para uma verdadeira formação. E olha, foram centenas de participações. Então hoje, nesta primeira edição, vamos rever trechos dos 5 programas. Vamos lá, a gente selecionou 5 programas dos mais pedidos por vocês. Será o nosso top 5, vamos dizer assim? E eles também estão entre os programas que tiveram o maior número de interação ao vivo, com a participação de vocês aqui, nos enviando mensagens, perguntas, dúvidas, tanto pelo WhatsApp, por e-mail, pela live, pelo chat do YouTube. Mas antes de chamar o vídeo do 5º lugar, eu quero reforçar que você ainda pode mandar para a gente a sua mensagem com a sua sugestão de tema. Qual tema gostaria de ver aqui no Formação em Debate? Manda pra gente o que a gente ainda não discutiu, ou quer reforçar, quer ter uma abordagem diferente. Participe! Os canais de contato, os meios você já conhece. Pode ser por e-mail, para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou pelo nosso WhatsApp. O número é 977791349. Além das sugestões, você também pode enviar para a gente críticas, pode dizer o que gostaria de melhorar no programa, converse com a gente. E claro, pode também mandar aí o seu recadinho, por que não? A gente está esperando a sua participação. Combinado? E quantos assuntos importantes a gente já discutiu aqui, não é? Tivemos uma verdadeira aula sobre o uso racional de antibióticos e agravamento da resistência bacteriana com o Dr. Milton Lapchick, coordenador do Núcleo Municipal de Controle de Infecção Hospitalar do CCD da Covisa. Esse é o 5º lugar. Vamos rever? Qual a situação atual em São Paulo, no Brasil e no mundo de infecções pelas bactérias multiresistentes? Qual o número de casos, taxa de mortalidade? Atualmente, no município de São Paulo, nós desenvolvemos um programa de monitoramento de bactérias causadoras de infecções hospitalares, principalmente identificadas em culturas de sangue, hemocultura, nos pacientes internados. E no nosso monitoramento no município de São Paulo, desde 2004, ou seja, mais de 10 anos de monitoramento, o que nós temos observado é um crescente aumento de casos de infecção por Klebsiella resistente aos antibióticos carbapenêmicos, a chamada KPC, né? Que na mídia foi chamada muito como a superbactéria, enfim. Então, estão aumentando os casos de infecção por essa bactéria, Klebsiella, resistente aos carbapenêmicos, a KPC. Um outro micro-organismo que está se mostrando bastante frequente, com uma alta incidência, inclui o Acinetobacter baumannii, também é um germe hospitalar, de predomínio de infecções hospitalares, altamente resistente aos antibióticos. O que nos tem preocupado, o que tem preocupado a nós no município e a comunidade científica mundial, é o surgimento de casos agora de Klebsiella não só resistente aos antibióticos carbapenêmicos, como o meropenem, mas também essa mesma bactéria está se tornando resistente às polimixinas, a polimixina B. E nessa situação, muitas vezes, o médico se vê de mão atada, sem opções de antibiótico para tratar o seu paciente. Ou seja, nesse monitoramento que nós temos realizado no município de São Paulo, nos hospitais públicos e privados, existe uma grande preocupação, principalmente com a Klebsiella altamente resistente aos antibióticos e o Acinetobacter baumannii também pan-resistente.
Viu só que legal? E quantas dúvidas foram esclarecidas, né? Outro tema também muito solicitado foi o de práticas integrativas e complementares em saúde, que abordou o uso da acupuntura, homeopatia, fitoterapia, enfim, um universo enorme. E a gente vai matar um pouquinho da saudade do Dr. Emílio Telesi Júnior, coordenador da área. Esse é o nosso quarto lugar, veja só. Doutor, o que são práticas integrativas e complementares? O senhor fez uma breve apresentação sobre esse assunto. Tem algo a mais para complementar essa participação? Então, veja, como eu falei logo no início, o Brasil decidiu reunir um conjunto de saberes e conhecimentos, especialmente os mais tradicionais, que têm séculos de existência, sob essa sigla, sob essa denominação, práticas integrativas e complementares em saúde. Esse nome é próprio aqui nosso, do Brasil. Na América do Norte e em alguns dos principais países da Europa, esse conjunto recebe o nome de medicina integrativa. Em alguns outros países, ainda tem o nome de medicina alternativa e complementar. Então, não é um nome assim que serve para todas as nações do mundo. Eu acho muito simpático a expressão, muito interessante. Eu aprecio e procuro desenvolver sempre esse nome. Práticas integrativas. Isso significa que elas estão abertas para se integrar ao conjunto de outras práticas. E complementares, porque não tem nenhuma prática de saúde que resolva tudo. Então é esse coletivo, né, essa expressão, e que reúne todas essas modalidades, acupuntura, homeopatia, antroposofia, plantas medicinais, práticas corporais. Nós demos esse nome, muito feliz. Que coisa boa poder rever momentos importantes como esses, né? E olha, você aí pode continuar enviando pra gente a sua mensagem. Ainda não enviou? Cadê aí a sua sugestão de tema, crítica, o seu recadinho pra gente? Os e-mails, o e-mail, o WhatsApp, você já sabe, estão sempre aí na tela à sua disposição e a gente está aqui esperando a sua participação. Bom, como a gente sempre reforça aqui, a interação com vocês é fundamental para tudo isso acontecer. Por isso, hoje, convidamos dois grandes amigos do Formação em Debate para participar do programa. Recebemos aqui no estúdio o Peter Xavier da Cruz, que é agente de apoio no setor de nutrição do Hospital Público, do Servidor Público Municipal, e também o Evandro Luiz Oliveira, que é enfermeiro na UBS Jardim Macedônia. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui, viu? Prazer é nosso estar aqui. Que legal. Olha, eu sei que todo mundo no Hospital do Servidor Público Municipal e lá na UBS Jardim Macedônia está conectado, está ligado aqui, acompanhando a gente agora. Então, olha, muito bom dia para todos vocês. Obrigada por acompanharem aqui o Formação em Debate, por emprestarem os colegas um pouquinho, que é muito importante aqui essa interação e essa participação. Bom, vocês hoje estão representando cada um dos profissionais da Secretaria que busca informação, que participa, que interage, que questiona. E não só isso, agora a gente também tem interação e participação de pessoas de outros estados, de outras cidades e até de outro país. Então vocês estão representando cada um que interage, que acompanha a Formação em Debate. A gente sempre recebe mensagem desses dois aqui no programa, eles sempre mandam uma ou duas perguntas, o Peter às vezes manda até mais, né, Peter? Exatamente. Sempre participando aqui com a gente. Agora eu queria que cada um falasse um pouquinho de como é para vocês, né, participar disso tudo, qual que é a importância para vocês acompanhar essas discussões que a gente traz aqui para o programa, que vocês acompanham pela TV ou pelo YouTube. Quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá, Peter. Primeiro eu quero agradecer, né, toda a equipe aqui de vocês do Formação em Debate, aí pela preocupação que vocês têm de estar sempre levando a informação para a gente aí em relação à saúde, a como se cuidar melhor, ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, e mais um dia que a gente vive hoje, né, corrida,
turbulada, meio que turbulada, né? E também quero agradecer todo mundo aí do Hospital do Servidor Público, a Ana Maria, que é a minha chefe, a Eunice, aí a todo mundo aí, eu não vou falar o nome para não esquecer o nome de alguém, né? Aí, mas é bom, assim, para poder suprir um pouco a carência que a gente tem na vida que a gente leva hoje em dia, né? De estar sempre corrido, de se preocupar muito com o serviço e não muito com a saúde. Então, canais assim, é bom que pelo menos nos levam conhecimento um pouco e com esse conhecimento a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com a saúde, que é o principal, né? O primordial mesmo. Ótimo, que bom, Peter. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite e ter vindo participar. Evandro, e aí, como é que é para você, né, essa relação com formação em debate? Bem, o canal profissional é um instrumento, é uma ferramenta muito rica para nós profissionais. Eu sou enfermeiro e o conhecimento, né, adquirido através de eu estar assistindo todos esses temas que foram ao longo desse tempo aqui no canal profissional foi de um aprendizado incrível, tá? Ajuda muito na nossa formação, porque às vezes a gente sente falta de uma formação. E nós temos que nos apropriar muito mais desse canal, realmente assistir, porque vale a pena. Eu aprendi muita coisa. Um dos temas que eu mais gostei aqui do canal foi na questão da saúde do homem, com a doutora Márcia. Novembro Azul já está chegando. O programa incentivou, já tem várias sugestões, né, que lá para a UBS Jardim Macedônia, através da nossa gerente Adila Glitz, que sempre nos apoia para estar assistindo aqui os programas, os temas, que são muito enriquecedores, tá? O aprendizado é gigantesco, né? O pessoal lá da UBS Jardim Macedônia sempre está ligado aqui no programa. E isso, no dia a dia, facilita muito as nossas ações, tá? Então, tenho a agradecer ao canal por essa oportunidade, né, de estar assistindo e estar aqui presente hoje, que é muito enriquecedor. Espero que vocês só cresçam a cada dia mais, porque é muito importante para nós, profissionais da saúde. Que bom, olha, a gente fica muito feliz porque realmente esse é o nosso objetivo, né? Discutir com vocês, debater, levar informação da melhor forma possível, contribuir um pouquinho para esse dia a dia. O Evandro, Peter, falou aqui qual foi um dos programas que ele mais gostou. E você? Dá para selecionar algum? Eu sempre me preocupei com a saúde mesmo, desde o pé até a cabeça. Então, assim, a saúde do homem mesmo, como ele mesmo mencionou, aí foi muito importante mesmo, assim, porque o homem ainda, infelizmente, tem aquela cultura de se cuidar pouco, né? Aí só vai procurar um médico, algum especialista, quando tá com dor, quando tá aparecendo alguma coisa, né? No limite, né? Tá no limite mesmo, né? E foi como a doutora Márcia falou no programa, que o homem não é só uma próstata, o homem é um ser complexo, que tem que ser visto no todo. Né? Poxa, Sim. que legal. E Ó, a doutora Márcia deve estar acompanhando a gente, viu, doutora Márcia? Ó, o pessoal aqui aprovou, gostou do programa, tá todo mundo já discutindo lá no seu trabalho as ações, né, para novembro, não só para novembro, mas trabalhar a integralidade o tempo todo, enfim, pensar em tudo isso. Olha, nós agradecemos muito a participação de vocês, por acompanhar, por contribuir, né, com as perguntas, com os questionamentos. Também porque a gente já estava conversando aqui nos bastidores, que eles sempre conversam com os colegas lá do trabalho, discutem o tema, né? Discutem quais dúvidas são as mais comuns e enviam para a gente. Já combinamos que acabando o programa vão deixar uma listinha de sugestões, cada um aqui, para os próximos programas. Eu quero saber se eu posso continuar contando com a colaboração de vocês. Assim sempre, com certeza. Com toda certeza. Ótimo, obrigada mais uma vez, Obrigado. viu? E a gente ainda tem outros bons momentos para relembrar. Então, vamos ver agora um pouco do que foi a conversa no programa sobre clínica ampliada, com o Dr. Carlos Alberto Gama Pinto. Acompanhe. Por que a clínica ampliada dá tanta importância à participação do usuário na definição e no acompanhamento de seu próprio tratamento? Parece que eu estou respondendo as perguntas sempre antes, hein? Tá Não é? vendo só, doutor? Vocês desculpem aí, mas eu sinto assim, quase que eu respondi essa pergunta na minha resposta anterior. Né? Provavelmente tenha respondido, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Né?
Por que essa importância, né? Justamente porque na clínica ampliada nós reconhecemos que existem questões que a gente pode generalizar, né? A gente pode generalizar que tem um nível de glicose que acima daquele nível a pessoa vai sofrer uma lesão. A gente pode generalizar que tem um nível de pressão arterial que acima daquele nível a pessoa vai estar sofrendo uma lesão. Então a gente pode pensar de uma forma mais ou menos generalizável que alguma coisa que a gente possa fazer ali para baixar aquele nível de glicose, para baixar aquele nível de hipertensão, para fazer com que ela perca um pouco de peso, que essas questões, de uma forma geral, elas vão ter um bom impacto para melhorar a qualidade da vida e a quantidade de vida daquelas pessoas. Isso a gente pode generalizar. Mas por que a gente tem que, então, levar em consideração cada pessoa? Porque algumas coisas são gerais, mas na clínica ampliada a gente reconhece que, junto com isso que a gente consegue generalizar, nós temos que ter a capacidade de singularizar para cada uma das pessoas o conjunto de situações que, junto com aquilo que eu consigo generalizar, eu vou ter para poder melhorar a atuação naquele caso, né? Certamente, cada pessoa tem características próprias e que vão, se a gente consegue, junto com a pessoa, reconhecer essas questões, a gente tem uma capacidade de que a nossa oferta terapêutica seja mais efetiva. Então a gente não fala de clínica ampliada porque seja bonito, não, a gente fala porque aumenta a potência da nossa clínica, aumenta a nossa capacidade de produzir saúde para as pessoas. Olha, eu quero registrar aqui a participação por WhatsApp. O pessoal lá do SAI Fidelis está acompanhando o programa, mandou mensagem aqui pra gente. Um grande abraço para vocês, obrigada por estarem acompanhando e sempre presente aqui no Formação em Debate. Bom, esse vídeo que a gente viu agora do Clínica Ampliada foi o 3º lugar no nosso ranking. Ainda tem mais momentos. Inclusive foi apresentado pelo nosso amigo Felipe. Um grande abraço, viu, Felipe? Choveu pergunta, mensagem, e-mail, do jeito que a gente gosta. E tivemos mais momentos marcantes. Muita gente pedia para a gente falar sobre o SAMU. O pedido foi atendido. No 2º lugar, a visita do Dr. Luiz Carlos Oliva de Paula, o Caico, responsável técnico médico do SAMU de São Paulo. Veja só. O SAMU faz parte da rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal da Saúde, Caico? Ótima pergunta. O SAMU faz parte integrante. O SAMU é parte integrante do SUS. O SAMU não é único, ele se relaciona, ele é parte integrante. O SAMU de São Paulo, hoje ele está subordinado à Comurg, que coordena a urgência e emergência de São Paulo. E vocês sabiam que muitos outros temas indicados por vocês já foram abordados aqui no Formação em Debate? Olha, é uma lista enorme. Vamos lá, vamos tentar lembrar alguns, tá? Não dá para lembrar de todos. Violência institucional, hepatites B e C, o PTS, Projeto Terapêutico Singular, suporte básico de vida, tuberculose, vacinas, enfim. Nós já estamos no 26º programa. E à tarde tem mais um, hein? E tem mais gente importante nesse processo todo. Os nossos convidados. Sim, os profissionais que entendem a importância desse programa e reservam um dia na agenda só para vocês. Teve um convidado que já passou por aqui 2 vezes, outros convidados também, mas esse, o Dr. Luiz Fernando Práquia, até gravou uma mensagem para a gente. Vamos ver? A participação no programa Formação em Debate, para mim, foi uma experiência extremamente importante. A gente sabe que para melhorar as ações de saúde pública, a informação em saúde é fundamental, seja para a população ou para os profissionais de saúde. Os formatos de educação, elas devem avançar conforme a gente está avançando na sociedade. Então, as mídias digitais hoje são formas extremamente importantes e extremamente permeáveis da gente disseminar a informação, né? E os programas em que eu participei aqui foram
extremamente interessantes para mim, pois eles puderam transmitir a informação para várias pessoas em tempo real e a gente ter também o feedback em tempo real das pessoas, né? Foi muito importante para mim também perceber como foi a abrangência desses programas, né? Nós recebemos várias perguntas de vários locais da cidade e até algumas perguntas de fora do país, então para a gente ver como a informação ela chega longe quando a gente utiliza formas mais modernas de comunicação com o público, né? Também foi muito importante porque a visibilidade desses programas levou que a gente fosse convidado pelo Telesaúde Redes do Ministério a apresentar programas similares. Então a gente vê que a permeabilidade e o impacto dessas ações em educação são extremamente importantes. Então eu vejo como extremamente positivo a gente poder utilizar essas formas para se comunicar o máximo possível com os profissionais e a população. Eu acho que é extremamente importante, é um projeto extremamente importante e que deve ser continuado, porque quanto mais informação a gente tiver, mais fácil vai se enfrentar os problemas que a gente tem de saúde na população. Olha, esse nosso top 5, a gente fez uma seleção aí pelo número de solicitações, tá? Então, são pedidos feitos por vocês, aqui para o Formação em Debate. E assim como o Dr. Práquia, tantos outros convidados já passaram por aqui, médicos especialistas, professores das mais variadas áreas. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E agora, qual será o primeiro lugar? Pois foi um dos programas apresentados pelo convidado do vídeo anterior. Vamos rever um pequeno trecho do programa sobre rastreamento do câncer de mama. Esse é o nosso primeiro lugar no ranking. O que é rastreamento do câncer de mama? Acho que é uma boa pergunta para a gente começar esse programa, né? Com certeza. Lincoln, obrigado pela sua pergunta. O rastreamento, então, é importante que a gente entenda, ele é uma técnica sanitária, um método sanitário, ou seja, eu vou pegar uma população de pessoas e vou aplicar algum tipo de exame nessas pessoas para ver se eu consigo detectar precocemente algum tipo de doença, tá? Aqui no caso a gente está falando de câncer de mama, então eu vou pegar uma população de mulheres e vou aplicar nessas mulheres algum tipo de exame, o que a gente usa mais comumente, o que é recomendado é o exame de mamografia, e através desse exame eu vou tentar detectar o câncer antes que ele seja sintomático, antes que a mulher tenha algum tipo de sintoma ou sinal desse câncer. Tá? Então, o que é muito importante que a gente entenda é que o rastreamento ele é uma estratégia médico-sanitária populacional, ou seja, ele só vai ter efeitos, ele só vai ser benéfico quando eu aplicá-lo numa população de pessoas, né? O que se recomenda é que a cobertura, né, de pessoas que vão ser submetidas a esse rastreamento seja por volta de 70% a 80% da população-alvo. Se eu tiver menos pessoas na população sendo submetidas ao rastreamento, o impacto dele diminui, né? Então é importante que a gente defina muito bem quem é a população-alvo, ou seja, saber quem deve ser rastreado, né? E que a gente trabalhe para que a gente consiga o máximo possível de cobertura populacional. Para isso é importante que a gente entenda que existem basicamente dois modos de fazer rastreamento, duas formas de fazer o rastreamento. Tá? Um a gente chama de rastreamento oportunístico. O rastreamento oportunístico é aquele que a gente utiliza a qualquer oportunidade que a gente tenha para fazer o rastreamento. Então, no caso aqui do câncer de mama, se a mulher veio na minha unidade para fazer uma consulta médica ou fazer uma consulta de enfermagem ou receber um acolhimento pela equipe multiprofissional e eu vejo que essa mulher está com a mamografia atrasada, eu convido ela para fazer a mamografia de rastreamento, né? Então essa é uma postura que a gente considera mais passiva da unidade, né? A unidade fica lá e quando a mulher chega na unidade é que ela é convidada a participar, tá? Por outro lado, a gente tem uma outra forma de rastreamento, que é o rastreamento organizado. No rastreamento organizado, a lógica é ao contrário. Tá? Então, a minha unidade, eu tenho uma unidade, eu sei que eu tenho uma população que é adscrita a esta unidade, então, ativamente, a equipe de saúde da unidade vai pegar essa população adscrita, separar a população-alvo e vai ativamente buscar essas mulheres na comunidade. Tá? Então, entendam que o rastreamento oportunístico ele vai acontecer só se a mulher aparecer na unidade. Tá? Então, ele não é um método muito interessante para aumentar a cobertura populacional. A gente tem que lembrar que existem muitas mulheres que vivem em situações de exclusão socioeconômica e, portanto, elas vão ter uma busca menor pela unidade. Então, essas mulheres vão acabar sendo excluídas do rastreamento.
né? A gente tem que tentar levar o nosso rastreamento para um rastreamento organizado do câncer de mama, que é buscar ativamente as mulheres adscritas do nosso território. A gente pode buscá-las de várias formas, né? Via direto, contato direto, né? Tem os agentes comunitários de saúde, pela própria equipe médica, podem se criar várias estratégias locais, isso vai depender muito da população que a gente está trabalhando, do local, do território onde a gente está, né? O caminho para a gente é entender que quanto mais pessoas da população-alvo forem cobertas, mais eficaz vai ser o rastreamento. Então, o modelo que a gente tem hoje, que é muito oportunístico, né, espera a mulher ir na unidade, a gente tem que ir pensando formas de transformar esse modelo num modelo de rastreamento organizado, onde eu vou buscar, eu profissional da saúde, vou buscar essa mulher dentro do meu território. Tá? Então é muito importante que a gente entenda quais né, o que tem no nosso território, quanto de população-alvo, quem são essas mulheres, né, qual o grau de vulnerabilidade social delas, para que a gente possa criar estratégias aí para cada território, para cada região da cidade, para o rastreamento ficar cada vez mais organizado, ou seja, partindo da unidade e não partindo só do paciente. Bom, não é? Esse foi o nosso Top 5 dos melhores momentos do Formação em Debate até aqui, com os temas sugeridos por vocês. Eu espero poder contar com o apoio e a participação de todos, porque o programa continua, a gente precisa dessa participação de vocês. Os nossos contatos estão sempre à sua disposição. E todas as mensagens que chegaram serão registradas e avaliadas pela nossa produção, como a gente fez também naquela primeira edição do programa especial, quando vocês nos enviaram essas sugestões. No programa dessa tarde, logo mais às 2 horas, vamos falar sobre os impactos econômicos, sociais e de saúde do programa São Paulo Carinhosa, voltado à primeira infância. A nossa convidada é a doutora Ana Estela Haddad, coordenadora do programa. Você confere agora um vídeo que fala justamente sobre esses impactos. Eu fico por aqui e a gente se encontra logo mais na segunda edição. Até lá! Construir as competências dos adultos para melhorar o desempenho das crianças. Uma teoria de mudança. A maioria dos desafios sociais que as sociedades modernas enfrentam, seja na capacidade das pessoas de trabalhar de forma produtiva, de ser um bom cidadão ou de manter-se saudável, tem suas raízes na saúde e no desenvolvimento durante a primeira infância. Uma base sólida durante a primeira infância proporciona mais tarde um desenvolvimento muito mais sólido e eficaz. Uma base fraca deixa as crianças vulneráveis a problemas futuros de aprendizado, comportamento e saúde. O mais importante que as crianças precisam para se desenvolver é um ambiente acolhedor, com relacionamentos afetivos que começa na família, mas se estende para adultos que não são membros da família, em creches e outros programas sociais. O que as crianças precisam é que todo este ambiente de relacionamentos esteja comprometido com seu desenvolvimento saudável. Temos constatado, a partir de décadas de experiências de intervenções, que conseguimos melhorar os resultados, mas a magnitude dessa melhora não é suficiente. Agora, temos a ciência à nossa disposição para nos ajudar a pensar sobre o que pode ser feito para superar o maior impacto já alcançado por nós. A ciência tem como nos ajudar quando perguntamos o que podemos fazer de diferente, o que podemos fazer de forma mais inteligente. As crianças mais vulneráveis a um desempenho ruim na aprendizagem, na saúde e no comportamento são as que carregam o efeito acumulado de fatores de risco, um após o outro. E assim, o fardo fica muito grande para que qualquer criança consiga superar. Então, como os adultos podem ajudar as crianças a lidar com esses obstáculos? O que poderíamos fazer para fortalecer a capacidade de todos aqueles que interagem com as crianças? Bem, todos nós precisamos de alguns tipos de habilidades para lidar com a adversidade. As habilidades de focar a atenção, planejar, monitorar, saber trocar a satisfação imediata por uma recompensa posterior, ser capaz de resolver problemas, conseguir trabalhar em equipe,
Os cientistas chamam essas habilidades de funções executivas e de autocontrole. Acontece que são os mesmos tipos de habilidades que precisamos para criar um ambiente bem estruturado na escola e em casa, onde o desenvolvimento saudável e a aprendizagem possam se dar. E a ciência do cérebro nos diz que as diferenças nessas habilidades começam a surgir na infância, dependendo do ambiente no qual as crianças vivem. Mas se as crianças não desenvolvem essas habilidades na infância, como vão conseguir desenvolvê-las depois? Na verdade, você pode desenvolvê-las depois, porque o período de flexibilidade e plasticidade dessa parte do cérebro não amadurece completamente antes dos 25 a 30 anos de idade. Talvez o motivo de não obtermos um impacto maior não é porque não sabemos como influenciar o desenvolvimento infantil, mas justamente porque estamos dando informações e aconselhando os pais e cuidadores quando o que precisamos é fazer uma construção ativa de competências, capacitar por meio de orientação, por meio de treinamento, pela prática, mas não estamos fazendo isso. O resultado dessa conclusão é uma teoria de mudança que diz que precisamos nos concentrar no desenvolvimento dos adultos que são importantes para a vida das crianças. Precisamos nos concentrar em suas habilidades e em suas necessidades para que sejam pais melhores e mais eficientes, para que estejam mais preparados para conseguir empregos que possam fortalecer a estabilidade econômica da família, o que também é bom para as crianças. E o que acontece com os adultos envolvidos nos programas sociais em pré-escolas e creches? O que estamos fazendo para construir as competências dos educadores? Eles também precisam fortalecer suas competências. As comunidades devem oferecer programas que os ajudem a construir e reforçar as competências que os pais necessitam. Programas que também garantam que as pessoas que trabalham neles tenham as competências necessárias. Finalmente, quais são as principais fontes de estresse tóxico nesta comunidade e como podemos reduzi-las? Avançando para a questão política, como nossas políticas públicas estão fortalecendo a capacidade das comunidades de reduzir as fontes de estresse tóxico e a capacidade dos educadores de fornecer o que as crianças precisam. O desenvolvimento do capital humano é o nosso futuro. O desenvolvimento de uma mão de obra produtiva é o nosso futuro. O desenvolvimento de uma população saudável é o nosso futuro. Esse tipo de orientação para o futuro é fundamental para uma sociedade saudável. É fundamental para um bom desempenho da economia. É fundamental para um bom ambiente de relacionamentos para criar os filhos. Trata-se de conseguir planejar o futuro para ter um futuro. E por este motivo é tão importante.